Exua, Juô, Mamã, Iuô, Odara, Exua, O. Exua, Juô, Mamã, Iuô, Odara. Exua, Juô, Mamã, Iuô, Odara, Exua, O. Hoje nós vamos falar de Ifá. Ifá, que as pessoas fazem aquela confusão, até mesmo muitas pessoas iniciadas em Ifá, a gente chega e fica tomando conhecimento aí, faz uma confusão que não se entende bem o porquê de tanta confusão. Eu vejo aí, por exemplo, principalmente o que nos deixa atônitos. Você chega num lugar, aí vem uma mulher e diz, olha, eu jogo por Ifá, saiu o Odu tal. Gente, mulher não joga por Ifá, ela não é iniciada em Ifá para jogar. E quando começa a falar essas coisas, sabe o que é? Está enganando. Não tem. A mulher não joga por Ifá, não manuseia energia dos Odus. Isso é uma atribuição exclusivamente masculina. Masculina hétero. Não pode chegar e ser de outra forma. Aí você chega, tu vê a mãe de santo chega e diz, não, eu jogo por Odu, que jogou. Eu tenho um amigo de nome Rômulo, em que a pessoa com quem ele está lá se diz mãe de santo, tudo, e toda hora alegando que no jogo dela saiu o Odu tal para ele, jogou isso, aquilo outro. E ele veio conversar comigo e falei, olha, ela é iniciada em Ifá? Não. Então, você está em outra canoa furada. Por quê? Se ela fosse iniciada em Ifá, nenhum família de Ifá vai iniciar uma mulher para jogar, manusear os Odus. Não existe. É uma atribuição masculina. Uma outra situação também. Quando se vai jogar, né, você vai ser iniciado em Ifá, passando pelas etapas, e você tem um caminho que nós falamos que é o Oriaté. Oriaté é conforme tinha uma Janô Miranda, que era chamado de olhador, ou Oluô, tá? Eu, por exemplo, o título que eu carrego é Oluô Ifá Decó, mas eu uso mais o de Obá, até mesmo porque o Oluô, ele é tido como aquela pessoa que é o olhador do jogo. O Janô Miranda, ele fez diversos jogos para as casas mais importantes de candomblé da Bahia, do Brasil. Então, o fato de você chegar e conhecer o Janô Miranda, ele tinha uma iniciação de Ifá. O fato de você chegar e conhecer determinadas coisas não quer dizer que você possa fazer, porque muitas vezes você apenas conhece, que a gente pode dizer de orelhada, de porque viu, e aí você já quer chegar e fazer. Você não está habilitado legitimamente para fazer aquela coisa. Você começa a fazer experiência na vida dos outros, porque se tivesse alguém fazendo isso para você, tu não ia querer. Você vai buscar para você uma coisa séria, mas nós vemos pessoas fazendo de qualquer maneira. Quando se vai fazer a cerimônia, o Babalorixá, presta atenção, o Babalorixá, ele após cumprir algumas etapas de Ifá, ser avaliado tudo pelo seu conhecimento, ele passa por uma cerimônia, que é a cerimônia de Oriaté, e ali, presta atenção, tem que sair para ele apenas
um dos 8 odus, dos 256 odus. Presta atenção, um dos 8. São 256 odus. Tem que sair um dos 8. Porque se sair um daqueles, diz que ele tem o caminho de ser Oriaté. Se não sair, ele não tem caminho, ele continua apenas como um Babalorixá. Não importa o conhecimento que ele tem de Fá, ele não recebeu a mão para poder chegar e jogar por Ifá. E isso é importante chegar e ver. Bom, falei para vocês, então o Oriaté ele tem essa cerimônia, e é uma cerimônia pesada. Bom, de Oriaté você vai ao Obá. Qual a diferença? Quando você fala Obá Oni Oriaté, ele quer dizer o quê? O primeiro a colocar a cabeça no chão. Ele é o primeiro a adobar, colocar a cabeça no chão, tá? De um lado e do outro, perante as divindades. Esse é o Obá. A palavra Obá quer dizer o quê? Rei. Está dizendo a realeza da espiritualidade. Tá? Por isso que ele tem o Eluxim, que se carrega, né, sempre aquilo feito de, muitas vezes, crina de cavalo, tudo, aquele é o emblema da realeza. Algumas mulheres também podem chegar e ter, tá? Mas não no sentido de serem um Obá, em outro sentido espiritual. Tá? Tem a diferença entre o de Obá e o de feminino. Tá? Os dois são relativos à família real, tá? Espiritual de uma determinada comunidade. Então você está sabendo disso. Vamos começar agora com uma história como que começou Ifá no Brasil. Na Bahia antiga, tá? Existiam alguns babalaôs que chegaram ao Brasil. E sempre tinha uma briga entre eles. E ficou apenas 2, até outros foram morrendo, foram saindo tudo de cena, mas 2 apenas continuaram. Isso me contavam os mais velhos, tudo de lá. E dessa confusão toda, sempre quando uma mãe de santo, um pai de santo, alguém ia recolher um Iaô, tinha que levar eles para eles chegar e jogar. Porém, a função do babalaô não é jogar para ver santo. A função do babalaô era jogar para chegar e ver o Odum. Mas era uma fonte de renda. E quando não eram levados para ele, para um, era levado para outro, aquele que não era levado denunciava na polícia que estava tudo, e aquela casa de santo era o quê? Invadida, tudo. Então existia esse clima. Aí aconteceu uma coisa até muito bacana. Manhaninha, aqui no Rio de Janeiro, Manhaninha do Pofonjá, ela teve uma situação com o Oswaldo Aranha, e dessa situação ela levou o pedido dela, né, que ela chegou, atendeu ele espiritualmente, alguma coisa assim nesse sentido, ela chegou e pediu a ele um favor, que liberasse os cultos afro-brasileiros. Eu já falei disso em outras matérias, em outros vídeos. O Oswaldo Aranha levou para o Getúlio Vargas e aquela situação, e foi liberado os cultos afro-brasileiros sem precisar mais ter a preocupação de ter a polícia em cima. Essa situação foi muito difícil. Ela, do Rio de Janeiro, ela embarcou para a África, retornando tempo depois, trazendo seu bombochê, um babalaô que havia ensinado ela lá as técnicas do jogo de búzio. Jogo de búzio, não jogo de búzio de Ifá. E esse jogo foi que se tornou conhecido. Tá? O nome desse jogo é Obanicá.
que é o jogo que você conversa com o orixá. E aí foi se popularizando esse jogo. Antigamente se jogava com 4 búzios, 8 búzios, não se tinha uma coisa muito clara a respeito disso. E você tinha que correr 7 casas, todos deveriam jogar e dar o mesmo orixá. Se um não desse, começava tudo de novo. Tá? Então era chamado jogo de barracão. Quando o Bomboche chegou e trouxe a técnica, começou a ensinar na Bahia, tudo, já não tinha mais essa necessidade. E aí seguiu. Nesse contexto todo, surge também a Genô Miranda. A Genô Miranda, um angolano, que foi iniciado aqui no Brasil. Ele veio para cá pequeno. Ele foi iniciado e seguiu os caminhos, tudo, e foi ver. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, frequentar a casa dele, tomar muito chá com biscoito, que ele gostava muito, inclusive chá com leite, tá? Ele misturava tudo, e era uma tradição na casa dele. E com ele falava, passou muita coisa, tudo. Bom, você agora já entendeu o que tem. E eu vou dizer mais uma coisa. Existe, tá, várias técnicas de jogo de búzio. Não são iguais. Então, o Oreté tem que conhecer todas. Começar por aí. O Banicá, o Ecuró, o Merendim Logum e o Erim. Isso todo Oreté tem que saber. Ele tem que conhecer os Odus pela ordem do jogo de búzio e os Odus pela ordem de Fá e os nomes que se alteram. Eu quero também colocar para vocês o seguinte. Na África, são 16 famílias de Babalaô, que aqui no Brasil nós chamamos de rama. Essas 16 famílias, quando você entra para uma dessas famílias, você vai seguir aquela técnica. É a mesma coisa que você chegar e entrar para uma nação. Aí eu sou Queto, eu sou Efon, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Sendo que precisamos entender uma coisa. O jogo de búzio é da cultura Iorubá. Mais precisamente que nós conhecemos a nação de Efã, que nós conhecemos como Efon e Quetu, embora todos os outros que sejam da cultura Iorubá. O jogo de, vamos dizer, de adivinhação, de se saber alguma coisa, do Jejimari, isso até o Doté Bira conhece, Bira ali da Piedade, é o Kipoli. Tá? O Kipoli é o oráculo Jeje. Não se deve usar o jogo de búzio, porque no jogo de búzio é um jogo para orixá. E no Jeje é vodum. Entretanto, muitas pessoas que são iniciadas dentro do Jeje, tudo, acabaram se perdendo, não conhecendo a sua origem. E passaram também a jogar jogo de búzio, Exu cheguei falando, e esquecendo que dentro do Jeje do Kipoli, eles têm a divindade deles, que trabalha junto do oráculo Kipoli. Então veja só uma coisa, eles estão matando a cultura deles, deixando de usar o Jeje, deixando de usar o Vodum, que trabalha ali, e praticamente ninguém mais lembra que o oráculo Jeje é o Kipoli. Mas a conversa ainda fica pior, porque veja só uma coisa, aí você vai para Angola. Angola, eles dizem, não, eu sou angoleiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Está jogando jogo de búzio. Em Angola, o nome do jogo, que não se usa búzio, inclusive, é um gombo. Um gombo e o santo que corresponde, que responde no jogo de Angola, chama-se Caçobeicá. A gente vê Angola entregando
DK, obrigação de 7 anos de Angola, eu já mereço. Mas está se perdendo a cultura. Não existe a preservação daquela cultura. Está todo mundo alaquetu. Eles não sabem mais deles. E isso é ruim porque o Orienté, ele quando vai chegar e chocar, ele joga e vê o seguinte: primeiro santo é fulano, é Queto, é Jeje, é isso, aquilo outro. O segundo santo é de Angola. O terceiro santo pode ser Jeje, porque nós temos aqui a mistura de raça. Então, se nós misturamos a miscigenação, existe uma miscigenação espiritual. E ninguém chega e vê isso. Esse é um ponto que é a primeira coisa. Porque senão você vai estar jogando para saber o santo de uma pessoa. Vai dizer que aquele santo é um santo. É Iemanjá, quando não é. O santo não é nem de Queto. O santo é outra coisa. Aí faz o santo da pessoa errar, aí dá aquela confusão. Sem dizer que determinadas nações não faz determinado santo e a pessoa joga outra coisa num lugar, faz uma miscelânea que não entende bem como que vai ficar. Bom, mas aí eu falei das ramas. Cada rama, tá, ou família de Ifá, tem a sua cor. Tem aquela que é verde e amarelo, que o pessoal diz, esse aqui é o Ifá de Cuba. Não é Ifá de Cuba. É o Ifá de uma família que foi aprisionada e escravizada na África e levada em sua maioria para Cuba. O Ifá veio da África. Outra que as cores são vermelha e branca, foram levadas para a Venezuela como escravos. Outros para o Brasil. E assim foi seguindo a situação. Então, quando você chegar e ver as cores como eu estou usando aqui, a marrom e verde, que eu já estive na família da rama cubana, estou agora na nigeriana, estive na do Benin, porque você muitas vezes vai mudando de família em busca do conhecimento, tudo, e assim você vai indo. Então, o que acontece? Existiam alguns preceitos dentro das ramas para chegar e ser. Por exemplo, o Babalaô, tá, ele tinha que ser pertencente a uma das 16 famílias de Ilha Fé. Olha só. E ter nascido na cidade de Ilha Fé. Ele poderia, a família dele, morar longe. Mas presta só atenção. Quando a mulher estava para chegar e dar à luz tudo, a família se deslocava aonde estivesse para que aquela criança nascesse nas terras de Ilha Fé e seja parte de uma das 16 famílias principais de Ilha Fé de adivinhadores. Isso é importante para eles todos. Então, temos que entender essa situação, porque eu escuto as pessoas falando, eu sou de Ifá, eu sou isso, aquilo, e não sabe patavina, não entende nada, mas quer dizer que é de Ifá. Essa é uma situação. Bom, quando a gente entra em Ifá, o importante não é o jogo, porque antes de chegar ao jogo, você vai estudar os odus, o que cada um chega e diz, porque veja só uma coisa, existe diferença entre o odu principal, que é o odu de vida da pessoa, o odu de caminho, aquele odu é da pessoa, o odu que veio na consulta de vendo alguma coisa, e o odu que é para você fazer um trabalho, ou um odu que é para você resolver uma situação, ou um odu temporário, tá? Todas essas situações tem que chegar e ver. E como que isso funciona? Como uma matemática, a equação. O do Milar é o responsável, que aprendeu com o Exu, o segredo dos 16 odus. Exu, tanto no culto de Ifá,
tanto no culto de Egum, quanto no culto de Orixá. Na cerimônia de Axexê, que quando morre alguém, é o primeiro a ser louvado. O pessoal fala assim, não, mas isso aqui é um Axexê de um pai de santo, uma mãe de santo importante que morreu. Azar dele. Exu é primeiro do que ele. Essa é a situação. Cada família já tem uma situação interessante. Nós vemos, por exemplo, a rama cubana, a PTB, a Ofacã, Oriaté e Obá. Existe ainda antes disso o que nós chamamos de Aó, que é aquele que está aprendendo o segredo. O Aó corresponde ao Omoifá, a Oifá, aquele que aprende o segredo, aquele que está. O Omoifá é a mesma coisa, quer dizer, filhos de Ifá. Aquela pessoa que chega e tem. O Obá ou o Oriaté podem iniciar as pessoas em Ifá, desde que tenha a segunda mão de Ifá. É importante, são as obrigações. E cada orixá, o Obá, por exemplo, ele tem mais orixá do Oluoluô do que o Oriaté. Essa é uma das diferenças. São chamados orixá de poder, para ele poder chegar a resolver, fazer alguma coisa. Sem esses orixás fica difícil. Aí você já sabe que você tem a PTB, a Ofacã, Oriaté e Obá. Isso a rama cubana chega e coloca assim. Entretanto, no Brasil, a rama do que veio para cá era de uma família que a cor era azul claro com branco. E quem divulgou muito isso foi Torodê, que ficava ali no Meia, tá? Lá no Meia, um abraço aí para o Algói Curitá, o nosso Alberto de Exu, que é residente do Meia, né? Meia ali que deve estar bem fresquinho lá, o Meia, graças a Deus, Meia, Madureira, Campo Grande, Bangu. Quando a gente está nessas altas temperaturas, é o lugar mais fresco que tem. Então, ele chega a fazer esse. Ele e o José Carlos, de Logum Edé, iniciado muitos Omoifá. Aí, o que era? Começou e a importância dos Omoifá. Mano, vou te colocar uma coisa. Sem o Omoifá ou a Oifá, conforme são chamados em outros lugares, é a infantaria, aquele corpo a corpo. Não adianta você ter a PTB, não adianta você ter a Ofacã, não adianta você ter uma pilha de Obá. Sem o Omoifá ou a Oifá, nada funciona. Porque algumas coisas têm que ser feitas através da mão deles. E as pessoas não veem. E eles vieram, para vocês terem uma importância no que é ser uma Oifá ou Omoifá. Omidariuá, a minha zeladora era uma que recebeu de Torodê. A técnica de jogo, os búzios, o Opom, o Zomó, né, Ifá, tudo tem essa situação. Porém, recebeu e aprimorou. Ela não recebeu para jogar por Odu. Quando ela precisava jogar por Odu, ela chamava um Obá ou chamava um Babalaô, que tinha um nome, vivo ainda, tem um nome de afixo. E assim seguiu essa situação. Bom, aí você chega, os Omoifá que tinha, o Omoifá, eles foram à luz no fim do túnel, e olha que o túnel estava longo. Por quê? Era uma época que ninguém sabia nada, só se conhecia dois Odus, e você falar um desses Odus, na frente de um mais velho, gerava um problema, porque eles seguravam aquilo como se fosse uma coisa que do outro mundo, ninguém poderia chegar a saber. E eles só sabiam dois Odus, Odi e Ossá. Odi eles não falavam porque diziam que era
e o Ossá, que era o Odu de Jabim. E tinha o Odu Edila Sheborá, que é o que nós conhecemos como Yoren. Esse Odu era o da desgraça, então eles só conheciam isso. Eles não conheciam os aspectos de Herê dos Odu, eles só sabiam que ia e ia. Eram umas traduções mal feitas, que copiava tudo de lá, assim era essa situação. Quando se começou a Moifá, começou a chegar e fazer. Depois de Moifá, a pessoa passa a Babaifá, quando for do sexo masculino. Presta atenção que não tem Iá em Fá. Não existiu isso, essa figura. E assim foi indo tudo, se recebeu o jogo. Muitos babalorixás aperfeiçoaram seu jogo através de Torodê do Ogum. Inclusive, quem quiser chegar a pesquisar, é muito importante a era Torodê e José Carlos de Ogum Edé. José Carlos de Ogum Edé iniciava as pessoas, fazia tudo. O lado de São Gonçalo, ali Maricá, Itaboraí, aquilo tudo era com ele. E Torodê pegou mais o pessoal do Rio de Janeiro. E assim seguiu-se a situação e foi indo tudo e se procurou melhorar tudo porque estava difícil. Veio também depois Fernandes Portugal, Praça da Bandeira, criou uma outra situação também que deu umas confusões todas, umas brigas, mas se conseguiu ir. Porque o Fernandes Portugal procurou mais ensinar como é que faz ori, como é que fazer alguma coisa, tudo. E tinha umas confusões, porque ninguém sabia, até então, a existência de Orixá Ori. As pessoas conheciam, faziam, isso aqui é Ibaori, Iemanjá e Iaori. E tem uns doidos até que raspa a pessoa, né? Quer dizer, não raspa. Você é de Iemanjá e Iaori, esse Iemanjá não se raspa. Olha só, Iemanjá é uma só. Quando ela ganha a função de Iemanjá e Iaori, é uma outra situação, dentro do culto do Orixá Ori. Mas se você não tiver Orixá Ori, você não pode ter Iemanjá e Iaori, porque não tem. Tá? Se você não cozinhou o feijão, você não tem como botar o feijão no prato, porque você não tem feijão na casa. E aí eu vejo muitas pessoas, inclusive, chegar, não, eu não sou raspada, porque eu sou de Iemanjá e Iaori, e essa Iemanjá não se raspa. Mentira. Todo santo raspa a cabeça. Não se faz nada em cima do cabelo, mucunã. Tá? Tem uns malucos aí que chega e faz, que na realidade é o que o pessoal diz, é o bori de 4 pés, botando querê, abrindo cura e manda para cima. E está dentro dessa situação. A rama cubana, ela funciona também de uma outra situação. Inicia a rama de Nigéria, Benin, tudo, falei cubano errado. Inicia os homens e as mulheres com Icefá. Nós temos o Rafael Ifajimbolá, Icefá. Ele é de Logum Edé, ele é iniciado e é um Icefá. Vai indo tudo. Quando a pessoa chega e passa por uma situação de chegar e ter lá que corresponde ao Obá, ele passa a ser Itefá. Aí ele ascendeu a um grau, tudo que está com a segunda mão de Fá, tem outras situações assim. Dentro dessa mesma rama, nós temos a figura da Yanifá. Eu quero chegar e colocar também a Penha, é uma APTB, que é de Penha, é o Xum. A nossa Leila, Omidegi, ela é APTB, iniciada pela rama cubana, e também Yanifá pela rama Nigéria. Tá? E passou também pela do Benin junto comigo. Bom, então você tem essas graduações toda que chega e coloca. Eu vou falar também a PTB Alcione, de Petrópolis. Tá? Tem essa importância. O Babalorixá Davi
também, de Oiá, ele é Icefá. Agora, o importante não é só você chegar, ser de Fá, é você praticar. Porque se você é igual qualquer coisa na vida, se você não praticar, você não usar, aquilo fica atrofiado, aquela energia não flui mais em você. Então, é importante você chegar e fazer isso. No Axelei Baratolá, nós fazemos encontro de Ifá, que comemoramos Ifá sempre no mês de outubro, porque é quando nós celebramos Exu, o patrono da casa. Fora isso, nós fazemos diversas atividades ligadas ao Ifá, porque aqui no Brasil se criou uma imagem que Ifá, Egum e Orixá são coisas separadas. Não são coisas separadas. São tudo uma coisa junto, tudo faz parte. As mesmas pessoas nas aldeias africanas que participam das coisas de Ifá são as mesmas que participam de Orixá, são as mesmas que participam de Egum. Isso faz parte da espiritualidade. E se a gente não entender isso, não tem. Para a gente entender Ifá, temos que entender os versos, os itãs, tá? Os ofó, os riscos de Cadudu. Isso é importante, porque senão nós estamos fazendo coisas erradas sobre a nossa religião. Em janeiro, nas águas de Olocum, aquelas pessoas que desejarem, é feito um jogo gratuitamente para saber o Odu do ano. Aí, o Odu do ano é o quê? Um Odu temporário. Ele vai reger apenas um período. Tá? E aquilo tudo chega e vai. Em Cuba, se tira o Odu cubano para aquele período do tempo. Vai indo. Então, nós fazemos Olocum. Entre Olocum e a cerimônia foi tirado, fazemos Egungun. Egungun, para nós, é um orixá, tá? Que caminha junto com Orum. Não confunda, pelo amor de Deus, Egungun com Egungun ancestralidade. Esse orixá é que ensinou os homens, as pessoas, a honrar os ancestrais e passaram a ser chamados também. E Egungun não é Babá Egum. Babá Egum é outra situação. O Egungun não. Egungun faz parte do culto de Orum. Quem é jurado de Orum, que é iniciado em Orum, é chamado de jurado de Orum. Faz parte da sociedade Ebon, que é a sociedade principal que tem. Bom, aí dentro dessa situação, a gente invocou Egungun, porque vai chamar a terra. Aí nós fazemos a cerimônia de Onilê, aonde fazemos a cerimônia dos Odus, e descarregamos os Odus, tiramos a parte, o sobo, que você deve conhecer como negativo. Quando eu falo o sobo, é tirar tudo que é negativo, doença, essas coisas, tudo de ruim. E quando eu falar Ierê, é tudo de bom, que é para chegar e trazer. E fazemos então a cerimônia de Onilê, onde fazemos toda essa situação, a Batá, que foi feita pela nossa querida Odoaió, a Roxana de Oxum, e seguimos depois despachando as situações todas. Essa festa ela só está encerrada, na verdade, quando nós entregamos o presente a Iemanjá, tá? Que fazemos no Rio, aonde o Nanqueé, junto com o Obabengá, foram fazer. No Rio, tudo fazia parte, levar ao respeito a Iemanjá no Rio, e posteriormente a nossa Midegi, a Gibonão Midegi, fez na praia, ali no Bom. Aí sim nós conseguimos encerrar essa cerimônia. Você chega a ver que é uma cerimôniazinha longa. E vamos indo em frente. E tudo isso a gente vai acompanhando através do Odu que dá, que vai vendo o Odu, o jogo de Odu, ele não é na mesa, ele é no chão.
ele tem algumas particularidades. Você tem que ter o Ibá e o Á. Sem isso você não consegue fazer. Você tem que ter o Orixá Odudua, porque ela tem um fundamento para poder chegar e passar. Então, essas situações todas Mas o importante agora, olha, vou apresentar o meu respeito aos Aó e Fá, ou Omó e Fá, eles, cada um prefere ser chamado de uma maneira, a todas as Apitebi, aos Aó Facã, os Orietés, os outros Obás também, os Icefá, né, tanto as mulheres Icefá quanto os homens, e os Itefás. E a nossa Ziane faz. Gente, é o que eu tinha chegado a colocar hoje. Eu acredito que ficou faltando muita coisa, mas é impossível chegar a fazer isso. Mas, se você quiser, nós estamos fazendo uma iniciação para Ifá agora no mês de outubro. E você está convidado a ser um Omó Ifá ou Aó Ifá. Isso está ali. Você vai receber o Orumilá, Oxum, guerreiros. Meus irmãos, minhas irmãzinhas do culto, é o que eu tinha que colocar hoje para vocês. Espero ter ajudado de alguma maneira, ter contribuído. Mas não posso falar porque Candomblé é segredo, Ifá é segredo. E como os Omós de Ifá, eles são, na realidade, Aó Ifá, ou seja, os segredos de Ifá, então eu não posso chegar e falar mais do que foi dito. Axé, Laroi. Eu quero colocar uma coisa. As casas de Orixá, que tem Ifá, praticam Ifá, são chamadas de casa Axé Ifá. As que não praticam apenas casa de Axé. Em nome de Exu, de Olodumare, e de Iemanjá também, muito axé. E que o Orumilá nos dê sempre caminho. E um grande Iboru, Iboiá, Iboxexê. Ou Aboru, Aboiá, Aboxexê. Axé.